e ficou lá. Tá lá até hoje. Mas essa sua fase nos Estados Unidos, que época que você foi já com o canal? Já tinha o canal. Eu morei montou 2 vezes lá, tá? Eu tá. morei, assim, quando eu era mais moleque, quando eu tinha uns 20 anos, eu fui pra lá, passei um ano lá. Minha mãe é americana, né? Então eu tenho cidadania americana. Ah, então mais fácil. Aí eu morei um ano lá, quando eu era mais moleque. E depois eu fui em 2018 pra lá e eu dividi uma casa em Orlando, era uma casa grande pra caramba, com o Gato Galáctico, youtuber Gato Galáctico. E foi até na fase que ele tava fazendo uma transação meio que de um conteúdo que era muita animação que ele fazia para um conteúdo mais infantil. Eu vi que ele mudou radicalmente, né? E aí, assim, a gente tava dividindo a casa, fazendo conteúdos e, pô, cara, quando eu morei... O que a gente morou lá em Orlando foi uma fase muito boa profissionalmente falando, tá? E também, pessoalmente, ele até é meu padrinho de casamento, enfim, se deu muito bem. E eu falei, pô, cara, ele queria voltar pro Brasil, né? Ele não tava com... Ele tava com visto de turista. E o visto de turista você pode ficar até um ano lá nos Estados Unidos, né? São 6 meses, mas você consegue mandar uma cartinha lá, um e-mail lá, fazer uma solicitação para ficar mais 6 meses, né? E eles sempre aprovam ou eles não respondem. E se eles não respondem, significa que você tá legal, tá? Se você já pediu, você tá legal. E aí ele tinha que voltar pro Brasil depois de um ano. E eu falei, pô, cara, mas aqui é muito fácil para eu gravar conteúdo, porque eu consigo fazer... Eu fazia muito unboxing, abrindo produtos, mostrando coisa diferente. E se eu voltar pro Brasil, eu vou perder essa linha de conteúdo. Porque a gente não tem nada igual a Amazon lá. É incrível, assim, né? E assim, lá é muito fácil para você fazer vlog, porque tem muita coisa diferente. Mesmo que já tenha tido muitos vlogs por lá, a minha pegada de fazer vlog, de gravar desafio, essas coisas assim, já era um pouco diferente. Primeiro, porque a gente sempre faz as coisas reais, a gente sempre faz, não faz fake. Então isso já é diferente. E segundo, porque eu mostrava algumas coisas muito mais relacionadas a desafios de sobrevivência, essas coisas assim. E eu falei, pô, vou perder isso se eu voltar pro Brasil, né? Mas eu não quero morar sozinho aqui, tá? Então eu tive a brilhante ideia de me juntar com outros youtubers que estavam querendo ir para os Estados Unidos. Eu vou até falar o nome das pessoas. Não sei se você sabe quem conhece o Chevy. Não. Ele foi no Podpah recentemente. Chevy. O cara, gente boa, legal para trazer. Pô, legal para trazer. O John Vlogs. Tá. Conhece o John Vlogs? Sim. Tá. O Rabicó, que era Mas o John Vlogs ainda tá lá, né? Não, ele tá no Brasil. Já voltou? Ele tá morando agora, acho que é na Moca que ele mora ali. O Rabicó, que é um menino que até parou com o YouTube nessa época. Foi tão traumatizante que o menino desistiu do YouTube. E um menino que chama Seven. Tá. Mas foi traumatizante, então? Não é que foi traumatizante, é que não foi uma experiência profissionalmente falando positiva. Embora a gente tivesse conseguindo fazer números bons no YouTube, a gente nunca teve... A gente teve problema com o locatário da casa. A gente alugou a maior casa da região de Orlando, tá? Pelo menos ali da região de Lake Mary. Só tinha uma casa que era realmente muito maior que a nossa ali, que era do Shaquille O'Neal. A gente tentou ver de alugar a casa dele, era mais de $100 mil no mês a casa. Nossa. Essa que vocês alugaram era quanto, então? Era 15 mil. $15 mil. No mês. Era 14 mil, na verdade. Era 15 mil e a gente negociou para 14 mil. Achado em 6 partes, 7? Não era bem assim. Porque a gente tinha uns meninos que o canal deles era muito menor, eles não tinham a receita. Tá. Então quem bancava maior, assim, não que eles não pagassem, mas o aluguel deles era menor. Entendi. Quem pagava mais era eu, o Chevy e o John Vlogs. Tá. E a gente teve muito problema com o locatário ali, né? A gente teve problemas porque já começou errado, tá? Assim, quando a gente foi alugar a casa, um dos meninos tinha cachorro. E aí a gente conversou que ia ter cachorro na casa, tudo mais assim. Os caras falaram, tudo bem, um cachorro tá ok. Mas depois o John e o Rabicó arranjaram um cachorro também. E ao invés da gente chegar nos locatários da maneira mais correta e falar, olha, a gente está trazendo mais cachorro aqui para casa, pode ou não? A gente não queria perder o investimento que a gente já tinha feito. Então o que a gente fez? Nos Estados Unidos você tem um negócio que você pode ter... chama Company Dog, que é um cachorro de suporte emocional. Essa é a palavra. Ah, é? Então você pode... Aqui tem também. Tem. Você pode ir no mercado com o cachorro. Levar em avião, tudo. Você pode. Tá. Então é a mesma coisa. E aí você não pode nunca restringir o aluguel se o cara tiver um cachorro nesse sentido. A gente falou, vamos fazer a carteirinha de suporte emocional para os cachorros e tá tranquilo. Só que daí, tipo, ok, a gente tava com um respaldo legal, mas os donos da casa começaram a fazer a nossa vida um inferno ali, porque, cara... Querendo ou não, a gente tinha um contrato, né? Muito, muito certinho. E a gente tava gravando os vídeos pro YouTube e a gente fez a besteira
do filho do dono ali saber que a gente tinha canal no YouTube. Então o cara tava vendo a gente fazendo cada merda ali na casa. Dele, cara. Assim, por exemplo, tinha uma cláusula no contrato que não podia abrir um sótão que tinha lá, tá? Porque não podia, não sei, mas não podia. Primeiro vídeo, É óbvio, que né? acho que foi o John que fez, já abriu ali. É claro, vai falar pra um brasileiro, não abre aqui. Aí o cara, ele não falou nada. Ele só acho que foi guardando as coisas assim, né? Chegou um dia que assim, eu lembro que eu tava aqui no Brasil, eu vim fazer um evento aqui no Brasil, a gente tava no Brasil e os caras me ligaram desesperado, falando assim, pô, Vlad, os caras estão instalando câmera aqui na casa. Eu falei, mas fora da casa? O que é? Não tá no contrato, não tem nada, né? Não, eles estão querendo instalar lá dentro. E a câmera fazia a transmissão ao vivo pro dono da casa. Caramba. Aí eu falei, mano, irmão, deixa o cara montar, só tira o cabo. É. Só tira o cabo. Deixa o cara montar aí, tira o cabo e depois a gente conversa. E ele botou as câmeras lá, a gente tirou o cabo. E aí quando a gente fez isso, aí ele ligou pra mim, falou, não, por que vocês soltaram o cabo? Ele falou, não, a gente não quer que filme a gente. A gente pode deixar a câmera aí, se faz parte do contrato. Ele poderia colocar a câmera, mas não, de forma alguma poderia gravar, a gente teria que ficar no recorder ali, no HD. E a gente não quer que você filme, né? Não quer que você tenha imagem. Aí ele começou a mandar... ele morava em Londres. Ele começou a mandar todo dia um cara que trabalhava para ele lá em Orlando ver a casa. Aí ele viu os cachorrinhos, dois filhotinhos, um husky e um dinamarquês. 2 cachorrinhos pequenininhos. E eu lembro que o pessoal contou, não tava lá, que no dia que veio esse cara, um dos filhotes, tipo assim, o cara abriu a porta da casa, a gente tinha chave, né? Abriu a porta da casa, o cachorro fez xixi na frente do cara, no pé do cara, assim. Cara. Aí e a casa era cheia de carpete, era cheia de mobília. Pô, aí o cara começou a cachorro pensar. brasileiro aí. Aí o cara começou a falar assim, pô, cara, eu quero... Do nada veio meio que uma ordem de despejo, assim, não formal assim, mas falando, olha, a gente quer que vocês liberem a casa. Eles têm o direito de romper o contrato, assim, tem algumas cláusulas ali, tem que devolver o depósito, tem que avisar com tempo antes, que a gente vai ser... vão tirar a gente da casa. E o problema é que esse tempo todo, a gente pensou, pô, cara, vamos brigar, vamos pra justiça, a gente não se despejada. Só que o que as pessoas não sabem dessa história toda é que a gente saiu da casa por medo de processo. Porque a gente iria pra corte, só que se a gente fosse pra corte, a gente iria perder. Por quê? Porque o cara tinha um monte de prova das cagadas que a gente fez. Eu dirigi com uma empilhadeira não, um rolo compressor na casa dele. Então, assim, o menino outro lá encheu de sabão a fonte. Isso é até um crime ambiental lá, assim, é umas coisas meio graves. E assim, a galera fala como... o apelido que os caras deram pra internet é que é o indiano. Ele fosse 100% errado da história, assim. Ele cometeu um erro, tá? Eu vou explicar o que ele fez de errado. Mas se eu tô no lugar dele... Eu ia querer proteger um pouco o meu patrimônio. Claro. É claro que ele poderia ter tido uma conversa mais direta com a gente chegava num acordo. Obviamente, qualquer dano, qualquer coisa que tivesse na casa, a gente iria pagar. A gente estava lá para ganhar dinheiro, a casa estava dando muito dinheiro pra gente, estava para fechar com o patrocínio. Ia acabar dando um retorno financeiro tão bom pra gente que a gente ia alugar uns 2 anos ali, sei lá, talvez até mais. E passaram acho que uns 4 meses, o cara começou a pressionar de verdade pra gente sair fora. E aí ele chegou lá, veio com os advogados, veio com um monte de coisa e meio que forçando a situação da gente querer sair da casa, porque senão a gente ia se meter num processo muito grande e a verdade é que a gente iria perder. Caro Nos Estados Unidos perder. é caro. Você perde, só o advogado ali, você faz uma consulta com o cara, é $1.000. Caramba. Então você vai pra corte, tem um valor fixo ali. É tipo $50.000 assim, só pra você ir pra corte. E se você perde, você tem que pagar o teu e o do outro. cara. E mais alguns outros custos do processo. Nossa. Então a gente está falando assim de um risco de não ser uma brincadeira sei lá, de $50.000, mas é uma brincadeira de $100, $150.000. Porque a gente perdeu dinheiro. A gente saiu da casa, a gente perdeu todo o depósito de segurança. Querendo ou não, cara, eu vou falar a verdade, os cachorros avacalharam a casa lá. Avacalharam, era xixi pra tudo quanto é lado. O carpete do cara era um carpete importado da Itália, sei lá o quê, ficou cheio de mancha. Nossa. A gente tentou fazer aquele deep cleaning, que é uma limpeza mais profunda, não deu tão certo. Até curtindo, o cara falou que ia ter que... E assim, ele chegava com a notinha lá de quanto que ele pagou. Ó, eu paguei tanto isso aqui. Vocês podem me garantir, adiantar esse dinheiro, que daí eu fico tranquilo? Só que a gente já tinha adiantado pro cara o depósito de segurança de $60.000. Caralho. Pra alugar a casa. Era 3 meses de aluguel, que dá 45, e mais o último aluguel, né? Então dava $60.000 mais ou menos que já tinha adiantado. Que né? não devolveu. Mas não devolveu. Isso aí ele pegou. Foi esse o custo que a gente teve pra sair da casa.
Os caras falam 1 milhão, sei lá o que, assim, não, 60 mil dólares. Que a gente Hoje em dia é 1 milhão. Quase. Quase, né? Quase. E mais os aluguéis que a gente pagou e a gente nunca conseguiu criar o conteúdo da forma que a gente queria. Mas eu digo que o cara fez uma besteira, porque é o seguinte, aquela casa já estava para alugar faz quase 1 ano. Tava parado. E depois que a gente saiu, ele nunca alugou. Tanto que passou uns 6 meses, ele me mandou uma mensagem exatamente assim, pô, Vlad, acho que a gente... Quando saiu ali, a gente não conseguiu se falar bem, a gente não viu... Poderia ter feito de uma maneira um pouco diferente, talvez conversar em ter comissão de patrocínio. Ele queria ganhar dinheiro, assim... E, cara, a gente tava com a perspectiva de ganhar tanto dinheiro lá... Que vocês até aceitariam. Então, cara, se ele me falar assim, pô, vocês querem ficar aqui? Me dá 20% do que vocês ganharem. Pô, cara, acho que no momento ali, a gente toparia, cara. E eu te falo, ele perdeu não só esse dinheiro, mas ele perdeu todos os meses de aluguel que ele deixou de ganhar. Então, assim, ok, a gente perdeu esse dinheiro, esses 60 mil dólares, foi um estresse emocional do caramba, porque você ser expulso de uma casa, você abandonar a mão do seu projeto que você está pensando para os próximos 2 anos, é muito difícil. É muito difícil. Então teve gente aí que demorou para conseguir se recuperar desses meninos. E até hoje teve gente que nem se recuperou. Mas ao mesmo tempo, eu entendo um pouco a cabeça do cara. Só que o que eu senti dele é que ele achou, pô, esses caras são youtuber. Eles têm dinheiro pra caramba. Então eu vou dar uma pressionada aqui, eles vão liberar 100 mil dólares, 200 mil dólares, vão querer ficar. Só que não tava nada fechado ainda. E a situação tava tanta pressão psicológica em cima da gente com esses lances da casa, que muitas das pessoas que estavam ali, eles não estavam conseguindo gerar o conteúdo que deveriam e conseguir monetizar da forma mais ideal a ponto de conseguir arcar com esses custos, né? Eu falei, pô, cara, eu não vou ficar pagando mais dinheiro ainda correndo o risco do cara processar. Tá? Assim, pagar depois, assim, o cara entre alguma desavença e pagar uma bolada. Então a gente fez, na hora que ele saiu, falou, pô, cara, fica com um depósito de segurança, assina aqui que você nunca vai processar a gente com isso. A gente nunca aconteceu nada, tá tranquilo, tá tudo tranquilo. Tem até hoje o papelzinho guardado, a assinatura dele. Pelo menos isso. Né? Bom, se livramos da dor de cabeça. E o cara perdeu muito dinheiro com isso também. A gente perdeu dinheiro pra caramba, mas ele também perdeu dinheiro pra caramba. É assim... 60 mil dólares. O Eu Mandíbula não não sei ganha. nem o que é. O Mandíbula Sei não ganha nem- isso em 3 meses. Não consigo isso foi contar. é 1 mês do salário dele aí, né? Você tá pagando Não, bem, uns 3 meses. 3 meses, 3 meses. 60 mil dólares? Talvez 3 décadas, quem sabe? Mas a gente... Fora os outros custos que a gente teve pra tentar... Porque a gente tentou conversar com o cara, assim, não é que a gente não tentou negociar com ele algum arranjo. Só que o problema é que o único arranjo que o cara queria era falar, beleza, esse carpete custa 40 mil dólares. Paga aí. Paga antes. Essa cortina custa 60 mil dólares. Paga antes. Esse sofá que tem aqui, esse sofá aqui, ele é italiano, ele custa 20 mil dólares. Paga aí. Esse era o único arranjo pro cara. Ele achou, pô, esses caras são youtuber, tem tanto dinheiro. Porque era complicado. O cara chegava lá, era só carrão, os moleques pegavam carrão ali, Lamborghini, sei lá o quê. E... Pra o cara fazer conteúdo, pra né? fazer conteúdo. E o cara pensava, pô, esses moleques têm dinheiro infinito. Vou fazer isso aqui, eles ficam gravando na minha casa, eu esqueço que ela existe. Ele queria vender a casa pra gente. Ele tava pressionando a gente pra comprar aquela casa. Eu senti isso. Ele chegou a falar quanto custava? Ele tentou me vender um monte de vezes, tentou me vender depois. Ele queria... a casa vale 1.800.000, mais ou menos. O lugar ali é meio isolado. Dólares, tá? Claro. E ele queria que te pagasse 2.400 com a mobília, tá?